Cuidando de você. Mais um episódio do Cuidando de Você e eu quero começar a te perguntar: será que você come muitas vezes ao dia por fome física, por ansiedade, por algum outro motivo, por válvula de escape? Esse é um assunto que muita gente tem curiosidade e eu mesma tô morrendo de curiosidade para entender mais sobre a diferença entre fome física, fome emocional, por que a gente recorre à comida para ter esse prazerzinho gostoso e fugir de coisas que são tão difíceis. E nesse episódio eu trouxe aqui uma especialista, mas antes de eu te apresentar, eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Esse vai ser um episódio muito legal e fazendo isso, curtindo o episódio, você ajuda com que mais pessoas recebam esse conteúdo rico aqui na internet, disponível de forma gratuita, porque assim os canais que você está nos assistindo entendem que o conteúdo é interessante e conseguem entregar para mais gente. Então eu tenho aqui comigo hoje uma psicóloga especialista em transtornos alimentares. A linha dela é a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, e a Juliana Lemos vai nos ajudar a entender esse universo da fome, principalmente da fome emocional. Ju, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui. Você me falou nos bastidores que é o primeiro podcast, Sim. Então fique à vontade. A casa é nossa. Gente, ela trouxe aqui até, faço questão de mostrar esse presente. Olha só, aqui os convidados aqui nos dão presente. Olha que coisa maravilhosa essa caneca. Ju, se apresente um pouquinho, conte mais sobre você. Por que você foi trabalhar com transtornos alimentares? Muito prazer em estar aqui. Fico muito feliz de ter também, né, de você ter gostado do presente. Pensei assim, com muito carinho. Me sinto honrada, né, de poder estar aqui nesse espaço que vocês tanto trabalham em cima, falando sobre saúde física, saúde mental e poder contribuir com um tema que está tão presente, que é o comer emocional, a ansiedade. Mas não tem como falar de comer emocional, de ansiedade, transtornos alimentares, obesidade, emagrecimento, sem falar na contribuição da psicologia. Sem falar no melhor tratamento disponível que temos hoje, que é a terapia cognitiva comportamental. Assim como você diz, a gente chama de TCC. Então, na minha prática clínica, né, principalmente ali no período da pandemia, foi no período que eu fiz a transição, porque eu trabalhava em recursos humanos. No período da pandemia, eu fiz a transição para a clínica de psicologia e começou a chegar muita demanda, né? Então, as queixas. Olha, fico em casa, me sinto muito ansioso, estressado, a única coisa que eu consigo fazer é comer, então eu estou ganhando peso, o que eu faço? Então, essas queixas eram recorrentes. Também, assim, com a minha história de vida, eu estava numa fase que eu estava com sobrepeso, já chegando ali perto, né, da obesidade. Então, eu também tinha um desconforto em relação a isso, a esse comer, a esse desequilíbrio emocional. Nossa. Então, eu comecei o processo terapêutico com a TCC, que eu sabia ali que era a melhor evidência científica para questões, né, transtorno de ansiedade, depressão, e também para emagrecimento e obesidade. Neste período, eu comecei a estudar, me debruçar, estudar muito com afinco para poder tanto mudar o meu estilo de vida, como também ajudar os pacientes com essas queixas, em relação também a alguns transtornos alimentares, que hoje a gente tem aí, né, muitos casos de compulsão alimentar, muitos casos de obesidade, e deixar um alerta, né, o quanto que isso prejudica a nossa autoestima, o quanto que isso prejudica a nossa vida social, profissional. Então, é algo que eu estudo, gosto muito e vejo que na prática, tanto na minha vida como fez uma diferença, e também estou colhendo resultados muito satisfatórios com os meus pacientes. E o que você trouxe sobre a importância da gente perceber o impacto desses transtornos vai muito além da autoestima e da vida social, vai na própria saúde física e no tempo de vida da pessoa. Dependendo das escolhas que ela faz, ela pode pôr a própria vida em risco, porque ela compromete todo o sistema físico, o sistema mental e tal. E eu vi uma pesquisa recente da ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e Síndrome Metabólica, que constatou que 7 em cada 10 brasileiros sentem ou já sentiram fome emocional. Eu tenho pra mim que os 3 outros que responderam a pesquisa não sabiam direito o que era fome emocional. Mas o que chamou mais atenção foi que 64% das pessoas
falaram que comer em excesso era a forma que elas tinham para lidar com a ansiedade e o estresse. E como você trouxe, na pandemia foi uma época que as pessoas comeram muito. Eu tive muitos amigos próximos a mim que falaram, Paula, nossa, eu engordei bastante. Tinha gente que ficou reclusa e aí depois que você viu passada a pandemia, você se reencontrou e você nem reconheceu a pessoa porque ela tinha mudado bastante por conta de algum transtorno que desenvolveu. E essa ansiedade ficou, não é à toa que muita gente, muitos psicólogos falaram que a gente ainda vai e está colhendo os frutos da pandemia, os frutos da saúde mental prejudicada, não só da saúde física, como foi a preocupação com o vírus em si, mas o quanto que isso afetou e abalou todo mundo que viveu nesse período, nós, de um jeito definitivo. Mudou muita coisa na nossa forma de vida, no nosso luto, que a gente teve que passar por muita gente que não sobreviveu a esse período, e também por novas formas de ressignificar nossa relação com a gente. Muita gente se perdeu nesse caminho, tentando lidar com o medo e essas incertezas todas, comendo, até porque estava em casa. E aí a rota, a válvula de escape mais fácil, ou é bebida ou é comida. Muita gente também acabou aumentando o caso de alcoolismo, né? Tem várias pesquisas que mostram. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, antes da gente ir para as causas, para a gente entender assim, primeiro, qual a diferença básica de sentir uma fome física e uma fome emocional? Quando eu sei que eu tô comendo por puro impulso, por pura ansiedade, ou quando realmente é hora de comer? A gente precisa olhar para as emoções, tentar identificar quais emoções eu estou sentindo no momento. Porque a emoção, ela é universal. Todo mundo sente ansiedade, tristeza, alegria. Então, não tem como fugir das emoções do sentir. Acontece que no dia a dia de hoje, sentimos várias emoções durante o dia. Então, a maioria é estresse, ansiedade, frustração. E o que acontece, né? As pessoas, às vezes, não conseguem lidar com essas emoções, até mesmo porque não tem repertório. Muitas vezes não tem ferramentas para lidar com essas emoções. Então, ela quer se livrar. Estou ansiosa, eu quero me livrar dessa ansiedade. E o que é mais, se a gente pensar, acessível de oferta que a gente tem dentro de casa? Comida. E por que a comida? A comida é prazerosa, né? A comida é gostosa. Então, a gente sabe que sempre tem aquele alimento preferido, de conforto. Então, vamos pegar de exemplo o chocolate. Eu sei que quando eu como chocolate, me dá aquela sensação de bem-estar. Então, eu associei em algum momento da minha vida que a comida, ela tem a função de me trazer um bem-estar. Então, por isso que tem muito essa busca de tentar regular as emoções por meio da comida. Mas é um meio, é uma ferramenta ineficaz, porque a gente come e dá 2 minutos já passa, né? Aquela sensação de prazer passa e a gente volta a sentir a ansiedade, volta a sentir frustração e às vezes até piora a situação, porque começa a gerar uma culpa, começa a gerar uma frustração, nossa, eu fiz isso de novo, eu preciso emagrecer, eu não consigo, né, ter controle, então a pessoa às vezes se cobra muito tem pensamentos, tem crenças de fracasso, então eu não consigo seguir uma dieta, eu não consigo ter uma certa constância em atividade física, gerando o quê? Mais emoções desagradáveis, mais ansiedade, mais frustração, então ela entra nesse ciclo. Vou comer para aliviar essas emoções, só que não tem a percepção que esse ciclo vicioso está gerando todo um desconforto na vida dela, todo um prejuízo, porque comer é gostoso, não tem problema nenhum, a gente comer às vezes um chocolate, um bolo, desde que a gente tenha consciência alimentar. Acontece que esse processo, ele vira automático, as pessoas começam a automatizar o que? Se eu como algo gostoso, eu vou aliviar as minhas emoções. Então, a gente precisa ficar atento ao seguinte, reconhecer as emoções, tentar identificar no final do dia, né? Porque geralmente é ali depois do trabalho, mais ou menos ali umas 17, 18 horas, que a gente começa a
a prestar atenção no que estamos sentindo. Então, hoje eu mereço comer uma pizza porque eu estou muito estressada. Eu estou muito nervosa, meu dia foi estressante, meu dia foi muito difícil. Se dá como recompensa. Isso, o famoso eu mereço, né? Uhum. Então, vai buscar o quê? A comida. A pessoa não enxerga, né? Muitas vezes a gente não tem esse repertório porque a gente não aprendeu. Sim. O quê? Se a gente pensar hoje como um recurso, né? O melhor recurso disponível que a gente tem para regular a nossa ansiedade é a atividade física. Por quê? A gente vai liberar a endorfina, que essa sensação de bem-estar, depois da atividade física, a endorfina, ela libera essa sensação de bem-estar de uma maneira prolongada. Já a comida vai me dar um prazer, só que 2 minutos, esse prazer acaba. E aí eu posso gerar mais frustrações. Então, a comida não é eficaz. O que é eficaz é atividade física, ou a gente pode pegar e tentar fazer outros recursos para aliviar aquilo que eu estou sentindo. Então, eu estou estressada, o que eu posso fazer no final do dia? Tomar um banho relaxante, fazer uma caminhada, brincar com meus pets, né? Se eu tiver filhos, brincar com os filhos, ligar para uma amiga, tentar fazer alguma atividade que eu sei que é prazerosa, uma respiração. Então, tudo isso são recursos que a gente pode utilizar para lidar com a ansiedade e com as emoções. Só o que está automatizado? O que está no automático? Comida, né? Então, eu sei que aquele doce vai me trazer um bem-estar e muitas vezes é o que está mais próximo. É aquela questão da recompensa imediata, né? Então, assim, eu sei que a atividade física vai me trazer um bem-estar, mas eu quero nesse momento, eu quero agora, porque eu vou precisar, de uma certa maneira, me esforçar, gastar uma energia que agora eu não tenho, e para entender que essa energia ela vai vir após a atividade física, então a pessoa às vezes acaba buscando mesmo esse conforto na comida, de maneira errônea, infelizmente. E é interessante a gente pensar nessas causas, porque a gente também precisa entender a mudança que a gente teve como sociedade e que o cérebro não teve tempo de se adaptar a tantas mudanças. Por mais que o cérebro seja adaptável, graças a Deus, e a gente vai falar mais sobre isso aqui até, porque você mesmo é um exemplo de que com os recursos certos, e no caso com a terapia cognitiva, você conseguiu desassociar esse vício mesmo que você tinha do hábito de comer para buscar uma recompensa e aliviar a ansiedade. Você conseguiu mudar isso trocando por alguma outra coisa, como nos exemplos que você falou, de fazer exercício físico, ficar com um pet, ligar para um amigo. E tudo isso começa muito nesse processo de consciência, porque de fato, antigamente, como os nossos ancestrais e antepassados, eles precisavam caçar comida, isso não estava disponível a todo momento como está hoje, tudo que o nosso corpo podia fazer para economizar energia, ele fazia. Nossa mente e o nosso corpo. E hoje a gente ainda tem os mesmos recursos, só que a gente não precisa disso, porque grande parte de nós privilegiados, a gente tem acesso à comida rapidamente. E a comida com rico teor de caloria, de açúcar, de gordura, que sacia muito mais do que a gente precisaria. E o nosso gasto é muito menor também que os nossos antepassados, porque a gente se mexe menos, então a conta geralmente não fecha. Não é à toa que os índices de obesidade a cada ano aumentam. E a gente precisa falar sobre isso, porque obesidade é uma questão de saúde física que atrapalha a saúde mental. É uma coisa que eu sempre falo, não existe saúde mental com sedentarismo. A pessoa também precisa se colocar em movimento, porque o nosso corpo foi feito para se mexer. Ele foi feito para a gente conseguir ter o metabolismo e o equilíbrio, a gente precisa ter o exercício físico. E como hoje a nossa vida é mais parada na frente das telinhas, a gente precisa ter essa rotina. Então, você trouxe fatores importantes. E aí eu vou para a pergunta sobre assim, você já explicou da onde que vem essa fome emocional, que é de sentir a ansiedade. Mas eu queria deixar de um jeito muito fácil para quem está nos assistindo e fala, mas eu ainda não entendo quando a minha fome é física, fisicamente mesmo, eu não consigo desassociar. Às vezes eu acho que eu tô com fome porque o meu corpo associou que 10 da manhã é hora de um intervalo e eu como automaticamente. E aí o meu médico falou que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. E é claro que eu vou para dentro de pessoas que têm
alguma questão em que elas precisam comer de poucas em poucas horas e tal, mas pra mim eu nunca tive um transtorno sério, mas eu vi que eu tava começando a ter alguns vícios alimentares na época que eu trabalhava em escritório, porque eu associei que em determinado horário eu precisava comer. E eu desaprendi a escutar o meu corpo e a falar, nossa, realmente minha barriga tá começando a roncar agora. Tô ficando com fome já, nossa, passou bastante tempo que eu comi, mas tô me sentindo com mais fraqueza, é hora de eu comer alguma coisa. Eu desaprendi a ouvir esses sinais, e agora trabalhando em casa, por incrível que pareça, eu consigo me policiar mais e conseguir ter muito menos vícios alimentares do que eu tinha na época que eu trabalhava em um lugar que eu via as pessoas comendo e aí eu comia ou pelo horário ou por influência. Então, quais são esses sintomas físicos para a pessoa começar a criar autoconsciência? Perfeito. Os exemplos que você trouxe até alguns exemplos meus, mesmo seu, que você começou a ter consciência e observá-los e criar estratégias em cima deles. Então, a grande diferença da fome física e da fome emocional, vamos falar da fome física. O corpo sinaliza. Porque o nosso cérebro, ele está a todo momento tentando garantir a nossa sobrevivência. Sim. Então, a gente precisa de energia, precisa de nutrientes para que a gente possa sobreviver. Então, o corpo sinaliza com, às vezes, o estômago ronca, falta de concentração, aquela sensação, né? Às vezes, muitas vezes, uma irritabilidade. Os sinais são claros. Se a gente pensar também quando a gente está com sono, é algo físico, né? Tem uma irritabilidade. A gente sabe quando a gente tá com sono. Então, a mesma coisa é na fome física. Tem todos esses sinais que... e também a gente precisa se atentar que muitas vezes pode ser que não seja fome, e sim sede. Porque o cérebro ele não faz essa distinção de quando é sede e quando é fome. Então, quando você perceber que está com fome, está sinalizando, bebe água. Né? Muitas vezes esses sinais é porque o seu corpo está precisando de água e quando você beber água você vai perceber que era só mesmo a falta de água. Se não for, bebeu água e não for, faça um questionamento de 0 a 10. O quanto que eu estou com fome? Bom, nessa escala estou com fome 5. Consigo esperar até ficar com uma fome, né, chegando nos 10? Sim, consigo. Não, não consigo. Ok, se eu não consigo, estou com fome, preciso me alimentar. Ok, é isso. A fome emocional. A fome emocional ela é mais específica. O corpo não sinaliza. Muitas vezes é o cérebro, né, que traz a todo momento um doce seu preferido, aquele pensamento eu mereço, uma sensação, um pensamento, né? Parece que é um comando de ação. O pensamento é todo momento falando para você, vai até tal lugar, pede uma pizza, faz algo gostoso para você comer. Então, a fome emocional, ela é mais específica. Ela sempre vai ter um alimento, aquele alimento seu preferido. Já na fome física, você não fica escolhendo alimento. O que tiver para comer, você come. Se você abrir a geladeira e tiver frango, ovos, o que tiver, você vai lá e vai comer. Se você abrir a sua geladeira e olhar e falar, não, eu não quero esse frango que está aqui, não, eu não quero esse ovo, não, eu não quero esse arroz, não é fome física, né? É uma vontade que você está, é algo emocional que você aprendeu em algum momento que a função de comer, ela vai te trazer algum prazer, então, se atentar a isso. E também, dependendo se você estiver num plano alimentar, querendo emagrecer, porque é bem importante a gente trazer isso também. Porque às vezes, né, pode ficar uma certa situação, um certo pensamento, eu não posso comer nada além que não seja saudável. Sim, a gente pode comer um chocolate, pode comer um pedaço de bolo, a questão é, você está em processo de emagrecimento? Você está com sobrepeso? Você está com obesidade? Tem algum prejuízo na sua vida? Então, a gente precisa fazer essa diferença. Se não tem, né, todos esses elementos, não tem esse prejuízo na sua saúde, você pode muito bem abrir a geladeira e comer o que você quiser, não tem problema nenhum. Acontece que também, né, dependendo, hoje você pode não estar com obesidade e sobrepeso, mas à medida que você vai comendo por conta das emoções, lá na frente, igual você falou, a conta não vai fechar. Então, principalmente se eu não tiver um gasto energético.
Então, fazer essa diferenciação é o primeiro caminho, né? A consciência. A gente vai eliminar 50% do problema se a gente conseguir diferenciar essa fome física da fome emocional. E até para elucidar também um pouco, eu vou compartilhar com vocês algumas partes, algumas fases da minha vida, até para a gente trazer como a TCC, que trabalha muito a questão da emoção, do pensamento e do comportamento, como ela traz ferramentas, e se a gente começar a identificar no nosso dia a dia, a gente vai perceber o quanto que a gente repete comportamentos, o quanto que a gente vai sendo conduzido pelas emoções e por nossas crenças também, e isso foi tudo construído, né, desde lá da nossa infância, à medida que a gente vai ali olhando o ambiente, o que a gente vai escutando, o que a gente vai percebendo, o que a gente vai aprendendo. Então... Só, Ju, vou pedir para você segurar, eu já quero falar sobre essa parte de influência social, inclusive essa influência vindo por crenças de padrões da infância, só para contextualizar um pouquinho, até para quem está nos assistindo, olha, perceba então que a Ju passou aqui informações muito ricas para você perceber diferença de fome física, fome emocional, ou seja, se a sua fome é daquele docinho específico, daquilo, uma fome muito, né, daquele alimento gostoso, provavelmente a fome emocional, não que você não possa saciar, falar, hoje eu tô com vontade de comer uma lasanha. Eu falo que também o corpo, ele é sábio. E quando você começa a colocar os alimentos certos também, quando você tem uma alimentação nutritiva, o seu corpo, ele vai te pedir as coisas. Por exemplo, tô com vontade de um arroz e feijão. Tem muita gente que tem essa vontade, né, Ju? E é uma vontade boa. Talvez o seu corpo até esteja precisando de ferro. Então, são alguns indicativos que o nosso corpo, ele tem essa sabedoria quando a gente aprende a dar os estímulos certos. Porque se a gente também desregula o nosso corpo só com açúcar, só com gordura, a gente perde a noção desses estímulos. E aí também tem um outro fator, que como esses alimentos, eles são consumidos pelo nosso corpo com muita rapidez, a gente come, logo a gente tem fome de novo. Então, e é essa fome, que pode até ser sim uma mistura de fome física e fome emocional, mas porque a gente está se alimentando de forma errada. Então, se você está sendo muito criterioso na escolha dos seus alimentos, procure até um acompanhamento de um nutricionista, de um nutrólogo, para te ajudar a fazer escolhas melhores, para quando você tiver fome, você colocar esses estímulos certos. E aí, antes de eu ir para as crenças, eu queria conversar mais contigo, que assim, a gente está falando aqui muito da questão da obesidade, mas a gente também tem o outro espectro dos transtornos alimentares, quando a gente vai para uma anorexia, para uma bulimia, e eu quero falar muito sobre isso porque eu tive uma amiga próxima que sempre relatou para mim as dificuldades de conviver com a anorexia. E esse é um transtorno alimentar muito cruel, porque a pessoa tem uma distorção na imagem dela e uma relação muito ruim com a comida. Então, se ela também fica com medo do que ela vai comer, se ela já olha para um alimento com açúcar e nunca aceita aquilo na vida dela, já pode ser uma relação não saudável com a comida. E isso é importante a gente falar, porque tem gente também que vai para extremos. Ou o extremo de posso tudo porque eu tô com vontade e mereço, ou outro extremo de não posso, de jeito nenhum, e se eu comer eu vou engordar agora, tô sentindo aqui algo que eu, né? Então, como é ruim também criar essa relação. Fala um pouquinho mais para as pessoas entenderem sobre o transtorno da anorexia, da bulimia, sobre essa distorção de imagem e esse espectro diferente da obesidade. Bom, quando a gente fala em obesidade não é um transtorno mental, é um transtorno físico, porém a obesidade ela cursa com alguns transtornos alimentares. Se a gente, a prevalência maior da obesidade de transtorno alimentar que ela cursa é a compulsão alimentar. Quando a gente fala na questão hoje da obesidade, o número que temos é uma estimativa do Atlas Mundial da Obesidade é que até 2035 teremos mais ou menos 4 bilhões de pessoas com sobrepeso ou obesas. Uau! Então, daqui mais ou menos na estimativa de 10 anos, mais de 50% da população mundial terá sobrepeso e obesidade. Só que, se a gente olhar, dentro desse
desses números, 50% de pacientes obesos, eles têm algum transtorno mental. A prevalência, ansiedade, depressão e compulsão alimentar. Quais são os transtornos alimentares? Compulsão alimentar, bulimia, anorexia e tem outros, né? Vou trazer aqui mais os principais. Então, a compulsão alimentar é aquele descontrole, né? Eu não consigo ter o controle, eu como muito mais do que uma pessoa consegue comer no período de 2 horas. Então, vamos pensar que você comeu, estou com você comeu uma pizza, 4, 5 pedaços, né? Você olhou e falou, nossa, hoje eu exagerei, comi 5, 6 pedaços, mas você parou por ali. Eu não, eu continuei, eu comi com você ali 6 pedaços, bebi praticamente 2 litros de refrigerante ou mais, fui para casa, né? Você foi para sua casa, não comeu mais nada, eu vou para casa, eu fico buscando tudo que tem na geladeira, peço mais comida, então, assim, é uma quantidade muito excessiva e geralmente não é na frente das pessoas, porque a pessoa que tem compulsão, ela tem vergonha, ela sente culpa por esse episódio, por não ter esse controle. Isso é bem interessante. Né, em relação à ingestão calórica que ela faz. Na anorexia, a gente já tem ao contrário, né? A pessoa evita a todo momento comer, porque ela tem essa distorção de imagem, ela se olha e ela se sente gorda. Então, tudo que ela vai comer é muito calculado, né? Então, assim, ela é aquela escolha alimentar praticamente. Então, assim, tem que ter aquilo que eu trouxe. Para transtornos alimentares, o que a gente tem hoje de melhor tratamento é a terapia cognitiva comportamental, junto com a nutrição e junto com o psiquiatra. O básico, tem que ter esses 3, porque a equipe multidisciplinar deve até ser maior, né? Com educador físico, enfim, outros profissionais para ajudar no manejo, no tratamento desses pacientes. E a anorexia dentro dos transtornos alimentares, é o transtorno, se a gente colocar, mais difícil, sim, né, e mais, que traz mais mortalidade em relação aos outros transtornos. Por quê? Porque tem várias complicações físicas. Sim, né? Até tive, só para ilustrar como exemplo, eu tive 2 pessoas próximas a mim que tiveram anorexia, essa amiga e mais uma outra pessoa. Mas você sabe que a forma como a anorexia se manifestava era diferente. E aqui eu acho super importante falar sobre isso, para as pessoas que também estão nos ouvindo entenderem que as coisas não são tão óbvias assim, não são preto no branco, muitas vezes. Então, uma dessas pessoas, sim, tinha isso bem o que você falava, não comia, passava longos períodos sem comer, a ponto de ter que tomar soro no hospital para complementar a alimentação, porque ela se recusava e ela perdeu até parece que a habilidade de sentir fome, assim, uma coisa muito doida. Agora, uma outra pessoa que eu conheci com esse transtorno, ela já comia muito, mas muito. E às vezes ela comia isso que você falava, escondida. Um pote inteiro de doce de leite e ao mesmo tempo ela pedia 2 hambúrgueres e tomava uma garrafa inteira de refrigerante, comia aquela quantidade até o estômago doer, até o máximo dela, e depois ela passava muitos e muitos dias sem comer. E isso é muito doido, porque vai para esse ponto que você falou. Se por acaso as pessoas que estão nos assistindo tiverem vergonha ou tiverem o hábito de se alimentarem escondidas, isso também é um indício de que não necessariamente você tem um transtorno, mas que você tem aí algum vício vinculado à fome emocional, tem um né, Ju? traço, né? Tem um traço aí. Tá. E como é que a gente faz essa avaliação? A avaliação de transtorno mental com psicólogo e psiquiatra. Tá. Para ser um transtorno mental, precisa ter um sofrimento clinicamente significativo, uma intensidade e uma frequência. Muitas vezes a gente, né, tem ali, vai para a churrascaria, come muita carne, bebe muito e fala,
eu devo estar com a compulsão porque eu não consegui me controlar. Foi um exagero, porque você chegou em casa, cessou. Sim, No um outro dia ou dia, outro tá ok, Então, né? é aquele Sim. dia que você exagera muito e você acaba ali perdendo o controle. Mas foi um exagero, você não chegou em casa e continuou. Já na compulsão alimentar, não tem este controle. A pessoa, ela tem muita vergonha porque é muita comida. Às vezes, o que tem na geladeira, feijão gelado, em casos graves, a pessoa vai até no lixo, buscar a comida no lixo em muitas situações. Então, assim, é algo grave, quando a gente fala em transtornos alimentares, não tem esse sofrimento, tem esse prejuízo na vida, não é só simplesmente prejuízo em uma área, quando a gente fala, né, em transtorno, são várias áreas. Sim. Vou dar o exemplo da depressão, né, transtorno depressivo maior. Não tem como algumas pessoas às vezes passam por um período triste, de dificuldade, e acaba às vezes se diagnosticando, falando, eu estou com depressão. Mas se você não tiver uma frequência para a gente diagnosticar a depressão, precisa ter no mínimo ali 30 dias, né, um mês, com esse desprazer, com essa falta de energia, uma tristeza, pensamentos de desvalia, a pessoa, muitos pensamentos negativos, então isso tem que ter uma frequência, uma intensidade, então não é só uma tristeza, é uma angústia, é algo que ela não consegue lidar. Na vida social dela, isso também acontece, então não é só, né, na família, chego no trabalho, eu estou bem. Muitas pessoas com depressão, elas vão trabalhar, né, elas tentam ali no máximo e ficam ali, né, um pouco isoladas, às vezes elas tentam ali não mostrar, né, então assim, muitas vezes as pessoas não percebem, porque tem aquela estereótipo que a depressão, a pessoa fica na cama, deitada, não consegue trabalhar. Sim, a pessoa até consegue, ela trabalhar, lidar ali com algumas situações, mas tem todo um sofrimento, tem toda uma intensidade, e se isso não for tratado, isso vai se intensificando, vai piorando. Então, quando a gente vai também para os transtornos alimentares, é a mesma coisa. Tem que ter uma intensidade, uma frequência, um prejuízo em todas as áreas da vida, para não a gente pegar alguns sintomas e se autodiagnosticar. Eu tenho compulsão, eu tenho anorexia, então fazer uma avaliação. Porque hoje pode ser um traço, você pode estar dentro do espectro, mas se você não tem esse cuidado, se você não trata, né, não vai fazendo toda uma prevenção, você pode chegar a desenvolver um transtorno. Tanto um transtorno de ansiedade, depressão, como também um transtorno alimentar ou outros. Legal, nossa, fiquei aqui pensando quantas coisas que a gente pode evitar nesse processo de autoconsciência e nesse processo de ouvir as nossas emoções. Porque, como eu sempre digo aqui, como especialista em inteligência emocional, por trás de cada emoção existe uma necessidade. E quando a gente não quer lidar com essa necessidade, porque tem algumas emoções que doem, não só uma dor emocional, como elas chegam a causar até uma dor física, porque uma coisa não está separada da outra. E o jeito, a forma como as nossas emoções sinalizam para a gente que algo está acontecendo é através das sensações físicas. E quando a gente não quer lidar com essa dor e a gente acaba recorrendo a alimentos para resolver essa angústia momentânea, para lidar com esse sofrimento de uma forma mais fácil, isso logo volta pra gente, e isso volta de uma forma pior, porque se soma a culpa, se soma muitas vezes a vergonha, e vai se somando a um problema que interfere, inclusive, na nossa saúde física. Eu quero chamar muita atenção para essa tomada de consciência, para que as pessoas que estão nos assistindo percebam que não é besteira, não é bobagem, e quanto antes elas perceberem, e quanto mais elas se conhecerem, mais elas vão identificando esses traços, antes que eles virem transtorno, e aí, sim, é tratável? Mas vai dar muito mais trabalho, vai requerer muito mais essa equipe multidisciplinar que você falou, do que se eu começar um processo investigativo e começar a ter uma relação com a comida também que seja saudável, em que eu não veja os alimentos como vilões, mas veja de fato como uma fonte de nutrição para me ajudar nas tarefas do dia a dia, e não para ser uma válvula de escape para eu não lidar tão bem assim com as tarefas, principalmente difíceis, do dia a dia. E aí, sim, eu quero muito entender agora o que você estava trazendo sobre a influência social nisso, porque afinal, nós somos bichos sociais e somos influenciados pelos outros. E primeiro eu quero, então, entender nesse nível de crença. Ju, como é que eu posso
de repente associar que a comida vai ser essa válvula de escape desde criança, até para fazer alguns alertas para pais que têm filhos pequenos, o quanto que às vezes alguns comentários ou alguns comportamentos podem fazer com que a criança associe algum alimento como algo ruim ou algum comportamento, né, que ela tenha com o alimento que não seja benéfico para ela. Eu vou trazer alguns elementos, vou dar até como exemplo, minha história de vida, porque Por a gente favor. vai buscar essas crenças só para elucidar, para ficar mais prático, e eu vou amarrando com a TCC, com a questão que a gente trabalha do pensamento, da emoção e do comportamento. Tá. Então, ali na minha infância, eu sempre fui, né, bem agitada, gastava muita energia, então a minha infância e minha adolescência, a gente morava numa vila, né, essa vila estava sendo construída, então todo mundo conhecido, então eu passava o dia todo na rua brincando, me divertindo, na adolescência também. Então a gente tem, qual elemento a gente tem aqui nessa primeira fase, nesse primeiro momento? A queima de energia, né? A queima do que eu comia, tem um fator também idade. Então, nesse período, eu não tive questões de sobrepeso. Então, na minha infância, na adolescência, até os 18 anos, não. Por quê? Porque eu brincava muito, gastava muito energia. E também a minha alimentação, eu sou de família muito humilde, então eu sou a irmã mais velha, né, de 5 irmãs, e o que acontecia neste período, né? Então, assim, meu pai que trabalhava na época, minha mãe trabalhava em casa, né, cuidando das filhas, que também, né, ficar em casa, o trabalho de casa, ele é um trabalho muito árduo também. Então, neste momento, nessa fase, como é que era que meus pais lidavam com essa questão da alimentação? A gente comia comida de verdade, né? Não tinha questão de ir ao mercado, trazer bolacha, trazer doce, chocolate. Eu não tinha acesso a isso. Uhum. Então, ia ao mercado, açougue, feira, o dinheiro ali, né, por mês, se organizava para todo esse alimento ele ser distribuído em casa ali, né, fracionado, para o quê? Para garantir a sobrevivência, para trazer a saciedade. Não o que a gente busca hoje de ficar estufado, né, então eu vou comer essa barra de chocolate inteira, eu vou comer tudo para ficar estufado e ter aquela sensação de prazer. Era ali na minha infância e adolescência, a questão da alimentação mais próximo do saudável, e não porque meus pais tinham consciência que era saudável, que ali era a alimentação mais certa, mas sim porque não tinha essa questão dos mimos, né, do eu mereço. A gente lidava ali com o quê? Tenho vontade, eu vou tentar lidar com essa vontade, tolerar esse meu desconforto de não poder comer aquilo que eu julgo ser gostoso, ser prazeroso. Então, nessa primeira fase, adolescência e infância, tem a questão da atividade física, vamos colocar, né? Não tive sobrepeso e não cheguei ali na questão de estar insatisfeita comigo, na questão de peso. Então, a gente tem toda uma queima, né, de energia, a gente tem uma alimentação, não vou colocar restrição, mas o suficiente para garantir a sobrevivência. Chegando nos meus 18 anos, eu começo a trabalhar e eu começo a ter acesso a dinheiro. Além do acesso a dinheiro, eu vou trabalhar no centro da cidade que tem muita oferta. Então, o que a gente tem de elementos agora? A gente tem o acesso e a gente tem a oferta. Eu lembro que na hora do meu almoço, eu saía, né? Era uma avenida cheia de mercado, lanchonete, e eu tinha as fases. Era a fase dos churros, tinha a fase do chocolate, a fase do doce de leite, a fase do sorvete. A todo momento eu estava comprando alguma coisa e comendo, porque a oferta era muita. E também, neste período, eu parei, né, de fazer ali atividade física, trabalhando, trabalhava em comércio, então era de domingo a domingo, um horário ali um pouco puxado, mais de 10 horas por dia, então eu não tinha essa questão da atividade física, comia, na época o trabalho também muito estresse, então a gente tem elementos, ansiedade, estresse, bebida também, né, então assim, na época cigarro também, eu lembro que eu fumava, então assim, todos comportamentos, né, inadequados, não saudáveis e a atividade física que eu não realizava. Neste período, comecei a ganhar peso,
próximo ali da obesidade, comecei também a ter comentários, né, maldosos em relação ao meu peso. Isso foi mexendo na minha autoestima. De amigos, de família? De amigos, famílias, aquelas piadinhas, né, desconfortáveis que a gente vai lidando sobre a nossa imagem. E que só dificultam, né? Só fazem a pessoa que tá Sim. com essa questão se sentir pior. Isso, que você vai ficando mais ansiosa, não sabe o que fazer. Aí, na época, eu falei, nossa, alguma coisa eu preciso fazer aqui. Aí fui, né, fazer atividade física, me matriculei na academia. Nunca tinha ido para academia, então comecei a gostar bastante. Fui mudando ali a questão da alimentação. Chegou um período na academia que eu emagreci. Por conta da musculação, cheguei no corpo ali que eu gostei bastante. E isso começou... Aí a gente entra no elemento motivação. Tá. E isso começou a me motivar. Então, eu continuei ir para academia, me cuidar, alimentação, ok. Aí vem a gestação. Com 25 anos, mais ou menos, engravidei. E nessa gestação, eu tive minha primeira depressão, né? Nossa, Ju. Depressão ali no período da gestação. Então, eu engordei 20 quilos. Com esses 20 quilos, eu já tinha perdido o controle também. Então, a gente tem um elemento... Qual o elemento agora? Um transtorno mental, né? Transtorno de depressão. Com totalmente uma desregulação emocional do físico ali da gestação, não soube lidar com tudo isso, então, aí foi, eu até brinco, né, a fase da gestação foi a batata frita, então eu comia muito, a todo momento eu estava comendo, e chegou no momento, né, tive meu filho, passando dessa fase, eu tive uma outra transição, eu saí da área do comércio e fui para a área de recursos humanos, comecei a faculdade, então, outros elementos ansiosos. Eu tinha tudo aquilo para lidar, transição de carreira, filho, faculdade. Então, eu também queria voltar, né, a ter o corpo que eu tinha antes da gestação, todo o esforço que eu tinha feito ali, e eu percebi que eu não estava conseguindo. Então, eu passei anos insatisfeita e no efeito sanfona. Por quê? Porque eu não tinha recursos para lidar, não sabia o que fazer. Eu consegui emagrecer, mas tinha pensamentos, e aí vem as crenças. Qual é o pensamento que eu tinha? Eu emagreci um pouco, falei, já que eu emagreci 1 quilo, e aí eu estava ansiosa, vou comer aqui que não vou engordar. E aí você vai ganhando peso, você volta. Então, eu lidei com tudo isso. Até chegar em outra transição no período da pandemia, que foi do recursos humanos, que eu trabalhei em universidade, na gestão, um período bem legal, com professores, diretores, reitores. Foi uma experiência muito rica. Mas eu vou para clínica, né? Sim. E na clínica eu começo a receber muitas demandas de caso pessoal que estava sofrendo com essa questão da pandemia, da ansiedade, do comer emocional. Eu começo a ter muito frequente e recorrente isso na clínica. E também com a minha queixa, eu falei, olha, eu preciso estudar, eu preciso ir atrás para ajudar meus pacientes também, me ajudar nessas questões. E aí foi quando eu comecei a me debruçar e estudar bastante e consegui manejar e consegui trazer essas ferramentas para os meus pacientes, para mim também. Então, desde o período da pandemia, eu consegui emagrecer 15 quilos e hoje consigo manter por conta dos recursos. Eu falo que emagrecer é difícil, mas manter, né, a manutenção é muito mais ainda, porque a gente consegue até emagrecer, mas como é que a gente mantém? A gente precisa de estratégias, precisa de ferramentas. E como conseguimos isso? Com a consciência alimentar, que é a questão dos pensamentos, flexibilizar esses pensamentos, essas crenças, o 8 é 80, já que eu comi esse pedaço de bolo, então tá tudo perdido, vou deixar de fazer a minha dieta. A questão emocional, então a gente trabalha os pensamentos, as emoções, reconhecer essas emoções, o que eu estou sentindo, nomear essas emoções, validar. Eu estou ansiosa? Por que eu estou ansiosa? O que está acontecendo para eu me sentir ansiosa? É um problema? Eu consigo resolver esse problema? Consigo. Então, eu vou tentar resolver o problema para lidar com essa ansiedade, para diminuir essa ansiedade, esse estresse. Não, o meu problema, ele não tem solução. Então, a gente vai trabalhar a aceitação. Como é que eu posso olhar para esse problema, para essa situação, aceitar? Aceitar não é concordar, mas olhar, né, o que eu posso fazer aqui para que essa situação não me impacte tanto e conseguir lidar com essas emoções. E também, aí a gente vai também para os comportamentos. Quais são as estratégias comportamentais
aí a gente vai para o campo do comportamento alimentar, que eu posso fazer para minha vida toda, porque a gente tem que cuidar da gente a vida toda, porque tem muitas pessoas que falam, eu vou emagrecer, mas nunca mais eu poder comer o que eu gosto. Sim, pode. Mas você precisa flexibilizar, você precisa ter uma dieta que você possa sair e voltar. Então, eu venho no processo de emagrecimento, emagreci 15 quilos, consigo manter. Veio as épocas de Natal, Ano Novo, muita confraternização, muita festa. Eu poderia, neste período, tem aqueles pensamentos, as pessoas estão comendo, se divertindo, eu vou ficar lá parado, sem comer, sem fazer nada. Sim, você pode sair do seu plano alimentar, como que você deseja, mas tente a todo momento ter consciência do que você está comendo e falar, não vou sentir culpa aqui porque eu estou escolhendo. Então, sair do automático e ter escolha, fazer escolhas, não deixar as emoções fazer escolhas por você. Então, eu estou fazendo a escolha de comer esse panetone. Comi, vou voltar para o meu plano alimentar. Então, é ter uma dieta flexível, que você sabe que você vai a uma festa, que você vai um almoço, né, em casa de parentes, família, e que você vai comer aquilo que você gosta, mas depois você vai voltar para suas estratégias. Você não precisa, só porque eu comi uma pizza na segunda, eu preciso comer terça, eu preciso comer quarta, eu preciso comer quinta. Então, sair dessas crenças, desse pensamento 880, já que eu comi uma pizza, tá tudo perdido, né? O pensamento tudo ou nada. Então, ter estratégias tanto para lidar com esses pensamentos, com essas crenças, ter ferramentas para lidar com as emoções e também ir modificando os comportamentos, porque os comportamentos muitas vezes estão enraizados, né? Vem lá da infância. Se a gente tem uma família que não tem essa questão desse repertório, a família não tem essa questão de ter um cuidado com a alimentação, não oferta frutas, não oferta uma alimentação mais balanceada para a criança, ela vai crescendo ali naquele ambiente, sabendo, olhando e falando, isso aqui é o normal, né? É o certo a se comer. Depois, com o tempo, quando ela vai tendo prejuízos, ela vai olhando e vai falando, não, eu preciso mudar. Não é só essa alimentação, né, mais hipercalórica, mais gordurosa, voltado muito para o carboidrato, para o açúcar, que vai fazer com que eu consiga me sentir bem, que vai fazer com que eu não desenvolva uma obesidade. Então, esse cuidado, ok, eu estou no sobrepeso, não estou obesa, então, né, a obesidade, quando a gente traz, obesidade é uma doença, então as pessoas falam, não estou doente, mas você está com sobrepeso, você precisa cuidar para não chegar na obesidade, então, ter todo esse cuidado, então, não é só uma questão, muitas pessoas falam, mas tem todo um preconceito em relação à obesidade, sim, tem, não é uma questão de estética, se a pessoa até tem o preconceito da estética, mas Sim. Existe uma preocupação que precisa ser levada a sério, né? Sim, além da estética. Então, quando a gente fala em motivar, se motivar para ir à academia, fazer uma atividade física, as pessoas falam, eu vou para academia por questão de saúde. Será que se você colocar isso na sua cabeça, que você vai fazer atividade física por saúde e você não está doente, você vai? Então, você precisa ter um propósito, você precisa ter um motivo para começar a fazer uma atividade física, para começar a se alimentar de uma maneira mais saudável, uma alimentação que vai te trazer nutrientes, que vai fazer com que você tenha energia para realizar aquilo que precisa ser feito. Agora, se você tem uma alimentação voltada para comidas hiperpalatáveis, muito calóricas, você vai trazendo prejuízo não só para o seu físico, também para o mental, porque uma alimentação balanceada, ela traz nutrientes, ela traz toda uma questão também, né, se a gente pensar da serotonina, da oxitocina, endorfina, tudo isso a gente consegue nos alimentos, na atividade física. Então, vai o quê? Vai produzir na gente sensação de bem-estar, felicidade, um relaxamento, mas para que a gente consiga isso, a gente precisa ter essa alimentação balanceada, uma alimentação mais saudável. Não precisa ser, né, alimento pesado, contadinho, só vou comer o ovo daquela galinha, tudo bonitinho, tal, escolhido, orgânico, não. É uma alimentação que seja acessível para você
e o mais saudável possível, né? Não precisa comer 100% do saudável. Você pode sim comer o seu chocolate, seu pedaço de bolo, seu pudim, beber um vinho, não tem problema nenhum. A questão é quais são os comportamentos que eu tenho, que eu repito ele todos os dias. Isso Então, é bem interessante, a repetição do comportamento torna o quê? Torna um hábito. Então, se eu tenho um comportamento de chegar do trabalho e vou beber para relaxar, se eu fizer isso um dia e aprender que este comportamento me relaxa, eu vou repetir ele todos os dias. Então, este comportamento vira automático, vai virar um hábito, que possivelmente pode trazer um prejuízo, desenvolver ali uma dependência, um transtorno mental. Quando a gente fala... alcoolismo. Um alcoolismo. Quando a gente fala no comer emocional, também é isso. Ok, eu tô comendo, eu tô sentindo prazer, mas a frequência disso, a intensidade, pode te levar a uma obesidade. Então, ok, você cuidar, não quero... Para mim, não é questão de sobrepeso, não é questão de obesidade. Ok, né? Mas o que esse alimento... Até você pode não estar ganhando peso, mas também não é a regra, você é uma exceção. Tem pessoas que falam, mas eu como tudo que eu quero, comidas calóricas e não engordo. Mas não é a realidade, não é o que a gente tem hoje. A gente tem, né? E aqui a gente precisa prestar atenção. Você trouxe bastante informação, então até para ajudar a organizar a cabeça de quem está nos ouvindo... Que assim, primeiro, fundamental, quando a gente fala de fome emocional e de transtorno, algo que a pessoa precisa se atentar é frequência e intensidade. Isso é fundamental. Se isso está sendo repetido muitos dias, e se a intensidade também está muito alta. Uma coisa é você comer um docinho aqui, foi o fim de semana, dei uma extrapolada. Agora, se você precisa comer um pote inteiro de sorvete, 2 barras de chocolate, você precisa prestar atenção para esses traços. Outra questão que a pessoa precisa, a partir das emoções, se investigar é esses comportamentos. Então, primeiro, né, é muito mais fácil a pessoa começar pelos comportamentos, já que a maior parte das pessoas é analfabeta emocional e não sabe se escutar e criar essa autoconsciência. É interessante a pessoa, primeiro, ver com muita honestidade a rotina dela, perceber essa frequência e intensidade para serem os primeiros gatilhos. A partir disso, ela começar a ver a qualidade daquilo que ela consome, principalmente nas frequências, para ver se aquilo de fato está fazendo bem. E aí sim ela pode recorrer a profissionais que ajudem, né? Um nutricionista, ainda mais se ela não tem uma noção de balancear isso de forma adequada. E a partir dessas qualidades, é interessante que a pessoa investigue também quando que isso está vindo de um fundo emocional, quando não, e quais crenças isso está me puxando. Porque se desde criança eu aprendi que eu posso comer um doce porque eu mereço toda vez que eu tiro nota boa, porque minha mãe fazia isso comigo, coisa que ainda bem a minha mãe não fazia, mas se eu aprendi isso, eu vou repetir esses comportamentos na vida adulta. E vai dar trabalho mudar? Vai, porque quanto mais a gente repete ao longo da nossa vida, mais aquele comportamento está incrustado no nosso cérebro. Mas é possível a partir da tomada de consciência. Então, eu acho bem relevante falar isso para quem está nos ouvindo, para que você saiba, assim, que essas crenças, esses comportamentos, eles não vão pipocar do nada no seu cérebro. Você precisa investigar no seu dia a dia o que está acontecendo, o que está te fazendo bem, o que não está, para a partir disso você começar a olhar para suas emoções e trabalhar no seu diálogo interno. Mas muitas coisas provavelmente estão tão automáticas em você que fica até difícil mapear de onde aquilo está vindo. Ou existem tantas camadas encobertas pela consciência, lá presas no inconsciente, porque a pessoa se protegeu tanto, porque passou por algo traumático e a comida foi a forma que ela encontrou para lidar com aquele trauma, que a pessoa só vai conseguir acessar essas crenças, talvez com acompanhamento psicoterápico. Então é importante olhar para tudo isso, porque quando a gente fala de transtorno, não é fácil, né? Então a gente está falando aqui sobre coisas para criar essa primeira luz, essa primeira tomada de consciência, mas eu quero deixar aqui também a minha solidariedade para quem luta contra essas questões, para falar que assim, eu nem tenho esse lugar de fala, você contou sua história e quero te agradecer pela vulnerabilidade, foi bem importante saber assim
em vários momentos da sua vida, gatilhos diferentes que te fizeram perder, assim, esse controle sobre o que você estava comendo e, consequentemente, isso afetou o seu amor próprio. E como também tá tudo nessa raiz, na nossa relação com a gente mesmo, no nosso amor próprio, em como a gente se trata, porque se a gente pode contar com a gente para ter lastro emocional e para lidar com o sofrimento, quanto mais flexibilidade, quanto mais inteligência emocional eu tenho, menos eu preciso recorrer a válvulas de escape, seja quais forem. Até dependência emocional de relacionamentos e etc. E a pessoa não precisa se assustar. É legal ter essa leveza de que não preciso me assustar porque tá vindo um feriado, uma festividade, e aí, poxa, vai todo mundo se encontrar e não vai ter jeito, eu vou sair da minha dieta. Eu acho muito, muito importante falar disso, né? De que é importante a pessoa ser flexível, porque se você também associa que só porque você comeu 1 ou 2 dias fora do seu comportamento padrão, isso não vai ser o fim do mundo. A não ser que você tenha um problema de saúde sério, que seu médico tenha uma restrição alimentar, né? Então isso é importante, porque tem muita gente que acaba ficando neurótica com o alimento. Uhum. Sim, eu tenho até uma boa notícia para vocês. Todo comportamento que é aprendido, ele pode ser desaprendido. Então, se em algum momento da minha vida eu aprendi que a comida, ela traz esse alívio das minhas emoções, ela me traz um prazer e diminui aquilo que eu estou sentindo, aquela intensidade, aquela emoção desagradável, a gente vai aprender outros comportamentos que têm a função também de aliviar aquilo que eu estou sentindo. E a terapia, sim, é um processo que vai olhar para essas crenças, vai identificar, flexibilizar essas crenças. Então, se eu tenho uma crença que eu aprendi, né? Eu já ouvi relatos. Olha, eu lembro, os momentos felizes que eu lembro da minha família, da minha infância, é quando estávamos reunidos à mesa, almoçando nas refeições. Então, muitas pessoas só têm essa lembrança boa da infância delas, da vida delas com a família, que era o momento que elas estavam ali conversando, um momento ali de aproximação, de afeto com a família. Então, a comida ganha esse lugar de afeto. A gente vai trabalhar o quê? Essas crenças, a gente, ok, né, você associou, mas a gente também pode associar esse bem-estar com outros comportamentos mais adaptativos, outros comportamentos mais saudáveis. Isso que você trouxe, de ter essa leveza, quando a gente vai participar de alguma festa, alguma confraternização, Páscoa, final de ano, carnaval, enfim, gera essa ansiedade. Eu estou no processo de emagrecimento, só que estão chegando essas épocas e a oferta de comida é maior. Muitas pessoas nessas festas, nesses períodos, né, elas têm um plano alimentar e elas desistem porque elas olham e começam a criar uma crença nelas de incapacidade, de fracasso, eu não consigo. Então, elas acabam não seguindo o plano alimentar. Tá. Por quê? A gente precisa, eu sempre trago como estratégia, identificar o que é um lapso e o que é uma recaída. Eu estou no processo alimentar. Chegou a Páscoa. Fui lá e comi o chocolate, eu tive um lapso. Só que eu percebi e na semana seguinte eu voltei para minha dieta. Isso é um lapso. Tá. Agora, se eu ali com a Páscoa, chocolate, eu olho para este momento, percebo que eu saí do meu plano alimentar, vem a crença que, já que eu saí, não vou dar conta, tá tudo perdido, eu não consigo mesmo fazer dieta, e começa a criar essas crenças de incapacidade e tem a recaída. Nossa, e você sabe que ela não eu volta. não posso deixar de falar da diferença entre culpa e vergonha, porque tem tudo a ver com essa diferença entre lapso e recaída. Uma pesquisadora em autocompaixão, a Kristin Neff, ela fala que vergonha é quando a gente associa um suposto erro ou falha ao nosso valor. E a culpa é quando a gente associa que a gente cometeu alguma falha, mas que a gente é capaz de mudar. E é exatamente isso. Se na minha relação comigo eu tenho um lapso, mas eu tenho estrutura emocional para falar, isso foi um lapso,
Tá, mas essa falha eu sou capaz de mudar. Isso não me representa. Eu tenho um comportamento mais proativo que eu consigo voltar ao meu plano alimentar, eu consigo voltar a uma rotina saudável pra mim. Ok, vou lá, passou a Páscoa, passou uma data comemorativa, eu consigo voltar aos meus hábitos. Agora, se eu associo que aquela falha realmente representa alguma crença minha, alguma identidade minha, e eu fico com vergonha daquilo que eu fiz, eu tenho comportamentos cada vez piores até. Porque aí a gente chega naquela questão que a gente estava falando. Eu vou comer escondido, que ninguém vai ver. Vou fazer comportamentos que eu não quero que as pessoas vejam, porque eu não acho que eu sou capaz de mudar. Então, por isso que eu volto a falar, como o amor próprio tá em absolutamente tudo. E é muito doido, porque assim, hoje, a tecnologia, ela acaba sendo a raiz de muitos transtornos e muitos problemas de saúde mental, só que ela também pode ser alternativa para muita coisa. Pode ser alternativa, inclusive, por exemplo, para alguém que não tinha consciência de que estava tendo algum traço, algum transtorno, a partir de agora, depois desse episódio, já tem. Então, você que está nos assistindo, aproveite, compartilhe com mais gente para que mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo. E assim como eu uso mesmo muitas receitinhas gostosas de coisas mais saudáveis, de alternativas, porque eu sou super chocolatra, eu amo chocolate. Mas eu vejo receitas que eu posso misturar uma fruta com cacau, que não vá açúcar o tempo todo, porque eu sei o quanto que o açúcar, com frequência, prejudica, inclusive, o funcionamento do cérebro. Então, eu tenho essa consciência e eu tenho um monte de receitas disponíveis e gente, eu não sou uma pessoa que cozinha, tá? Então, se eu consigo fazer receitas básicas, qualquer pessoa consegue. E se a gente tem acesso a isso, a essa informação, tem esse privilégio de fato, por que não usar a nosso favor? São essas pequenas escolhas do dia a dia que eu não posso deixar de falar aqui da importância do ambiente que a gente está. Porque se a gente está num ambiente em que todo mundo tem um consumo calórico muito grande, que as pessoas sempre optam pelas tais junk foods, né? Aquelas comidas que são mais gordurosas, mais ricas em açúcar, que grande parte das pessoas recorrem quando estão com fome emocional. Até a pesquisa que eu mencionei no começo desse podcast mostrou que 66% das pessoas recorrem a doces e frituras. E quando essas pessoas são obesas, esse número aumenta para 75% delas escolhem recorrer a esses alimentos pobres em nutrientes, mas muito ricos em açúcar e gordura. E quando eu tô cercada por pessoas que comem isso, as chances de eu também ser influenciada são gigantes. E eu vi uma outra pesquisa anos atrás, e isso ficou na minha cabeça, Ju, que a gente é muito mais influenciado por pessoas com hábitos ruins do que a gente que tem hábito bom consegue influenciar os outros. Por quê? Porque esses hábitos ruins, normalmente, eles estão associados a recompensas rápidas e altas, como o açúcar, e além disso, eles são hábitos que requerem menos energia. Então, como o hábito de fazer exercício que você falou é tão importante, mas vai me demandar mais esforço. Então, se você falar, ai, Paula, vamos correr. Nossa, mas eu nem corro. Ai, eu vou ter que começar. Nossa, eu não consigo nem fazer uma caminhada por meia hora. E aí eu começo a criar um monte de crenças na minha mente que eu posso falar que eu não sou capaz. Ou que, ai, vai dar muito trabalho, ano que vem eu começo e nunca deixo, aquela coisa do 880, que eu preciso começar correndo 5 quilômetros, eu não posso começar com uma caminhada mais rápida. Então, esse perfeccionismo que também nos faz mal. E prejudica muito. Prejudica muito, o perfeccionismo, a questão do plano alimentar, do emagrecimento. Porque eu não aceito nenhum tipo de falha. Sim. E aí, como é importante eu me cercar de pessoas que tenham hábitos melhores, porque afinal, se eu tô num lugar que não me ajuda, eu preciso melhorar o meu lugar. E a gente pode começar com escolhas muito simples, de não deixar, às vezes, chocolate ou coisas muito rápidas ali, de fácil acesso, Sim. Quando eu tô com fome. Igual a minha cozinha, eu moro num sobrado, então a minha cozinha fica no andar de baixo. Se eu preciso comer, interromper minha atividade, eu preciso descer e tal. Isso já é um esforço para minha mente, porque eu não tenho comida ali no meu lugar de trabalho, no meu escritório. Isso é ótimo, porque água eu sempre tenho. Então, eu bebo bastante água e eu tenho os meus horários das refeições que eu vou. Se por acaso me bate uma fome maior, aí sim eu faço o esforço. Então, é interessante que eu modulei o meu ambiente para jogar ao meu favor.
E as pessoas precisam se dar conta disso. Porque aquela pessoa que tá do seu lado, na sua mesa de trabalho, toda hora oferecendo um docinho e come, você tá tão magrinho, não sei o quê. E isso, eu falo isso porque era uma coisa que eu ouvia muito no meu ambiente de trabalho. E eu comecei a ver que eu desenvolvi vícios alimentares que eu falei aqui nesse podcast justamente por isso. Porque eu ficava, nossa, né, ai, um docinho, aí eu achava chato não aceitar, mas você não vai comer, eu que fiz, e todos os dias era isso, e aí você via o setor todo engordando, e quando falava, nossa, você é louco, você vai pra academia agora, ai, eu vou pra casa descansar, por que você não vai também? E é uma loucura como as pessoas se influenciam assim, então é importante, quem está nos ouvindo, module seu ambiente, ai, mas as pessoas, peça para as pessoas não te oferecerem, coloque seus limites, ou até planeje uma mudança, se prepare para uma mudança de ambiente mesmo, para mudar de lugar, porque faz muita diferença. É muito difícil você lutar sozinho num lugar que você realmente sente que você é o único que tá tentando mudar os hábitos, né? Mudar já é difícil, se você não tem um apoio, fica muito mais difícil ainda. E muito né, dos pacientes obesos, eles não têm essa habilidade de dizer não. Uhum. Então, é muita oferta, muita insistência das pessoas. E se a gente não conseguir colocar um limite, se não conseguirmos... Eu até uso uma técnica com meus pacientes que eu falo que é o disco arranhado. Você vai numa festa, você vai em qualquer lugar e as pessoas ficam toda hora te ofertando. Porque não tem como a comida ela tá, né, em todos os nossos momentos. Se eu vou receber algum amigo em casa, eu vou preparar uma mesa com petisco. É uma maneira, né, de eu recebê-lo, de mostrar o meu carinho, é por meio ali da comida. Então, quando você vai em festa, você vai em encontros com amigos, familiares, as pessoas ficam ali assistindo. Nossa, mas eu fiz, né, um bolo para você, come um pedaço, aí você come, nossa, come mais um, você não gostou, e fica aquela insistência. Aí eu falo, olha, vamos fazer a técnica do disco arranhado. Você vai falar não, obrigado. A pessoa vai oferecer de novo, você vai falar não, obrigado. A pessoa vai oferecer de novo, você não, obrigado. Até vai ter um momento que ela vai desistir. Então, você vai ficar ali repetindo, ela não vai ficar chateada com você, ela não vai deixar de falar com você porque você recusou um pedaço de bolo. Mas muito importante também, que eu lembrei aqui, da gente falar do pensamento 880, que ele, né, o pensamento tudo ou nada. Por que esse pensamento... Eu vou trazer uma metáfora para a gente pensar em relação a este 880, como que ele, dentro da questão do comer emocional, a gente faz algo que não conseguimos modificar ele, flexibilizar, mas em outras áreas da nossa vida a gente não faz. Exemplo, você tem na sua casa algum jogo de copo, algo que você ganhou, jogo de pratos, que você gosta muito e você tem lá guardadinho? Sim, sempre tem um mais bonito para visita. Vamos pensar que você tem ali um jogo de copos, 6 copos, e você vai um dia lavar um copo desse. Esse copo quebra. O que você vai fazer com os outros copos? Você também vai jogar fora? Não, eu quebrei um, eu tenho um jogo, então se eu não tenho um copo, eu vou pensamento 880. Se eu não tenho um copo desse jogo, eu vou jogar os outros fora. A gente não joga. Né? Então, com a comida, a gente precisa olhar que não é porque eu comi um pedaço de pizza que eu tenho que comer a pizza toda. Ou se um dia eu sair do meu plano alimentar, só por conta de um dia, eu preciso deixar de fazer aquilo que eu me planejei a fazer. E não dá para sair daqui também sem falar dos valores de vida, dos propósitos relacionados a essa questão do emagrecimento, essa questão do comer emocional, para ajudar. Muitas pessoas, às vezes, tentam... É muito difícil a gente mudar comportamento. Sim. Mas é um passinho de cada vez. As pessoas, elas colocam, muitas vezes, metas inalcançáveis. Sim. Eu vou fazer atividade física 5 vezes por semana, eu vou comer o mais saudável possível, se eu for em festa, se eu for em algum lugar, eu não vou aceitar nada, eu vou fazer restrição. E todos esses comportamentos não é sustentável. Vai chegar um momento que você vai falar, não aguento mais comer só filé de frango, não aguento mais comer só batata. Então, tem que ser algo que você sustente. O que eu falo, né? Fazer o básico bem feito. Então,
ter um propósito de acordo com seus valores de vida. O que é importante para mim? Por que é importante emagrecer? Por que é importante sair de um quadro de obesidade? Por que é importante eu ter uma saúde? O que eu quero da minha vida? Eu quero uma vida que vale a pena ser vivida? Então eu quero viajar, eu quero trabalhar, ter uma qualidade de vida para ter, né, uma vida longa. Então, o que está dentro dos seus valores de vida, dos seus propósitos? E fazer uma lista de objetivos. Eu quero emagrecer, eu quero fazer atividade física, porque eu quero me sentir bem, eu quero me sentir bonita, eu quero ter, né, qualidade de vida, disposição para... né, fazer minhas atividades, para cuidar dos meus filhos. Então, assim, o que está dentro dos seus valores? O que é importante para você? Então, emagrecer não vai ser somente por saúde, vai ser porque não estar com sobrepeso, não estar com obesidade, não desenvolver um transtorno mental, vai contribuir, né, para que você tenha aquela vida que você deseja, uma vida baseada nos seus valores. Perfeito, então, faça, perfeito. né, uma lista de objetivos atrelada com seus valores, que você vai conseguir fazer uma atividade física, porque o seu motivo, né, de ir lá na academia ou fazer uma caminhada, realizar alguma atividade física, tá atrelada com os seus valores. E não colocar muitas coisas para fazer. Eu sempre falo, conseguiu estabelecer, ter constância em um comportamento, ele se tornou hábito, aí você vai para o outro. Antes disso, não invente moda, não Não. encha a sua agenda, vá com calma. Vai com calma. Então, assim, quantas vezes por semana eu consigo fazer atividade física, caminhada? 2 vezes por semana. Depois que eu conseguir fazer essas 2 vezes por semana, que estiver bem estabelecido, virar um hábito, será que eu consigo 3? E aqui vale a pena, assim, você investir nisso, nessa escolha de hábitos. É muito legal que você falou sobre propósito, porque até compartilhando uma experiência pessoal, quando eu vou para academia, e hoje já é um hábito, mas anos atrás não era, eu tinha muita dificuldade, tinha uma vida, principalmente na época da faculdade, baseada em coxinha, croissant e brownie, comia muita besteira, comia comida também, mas nos meus intervalos eu comia muita fritura, muito doce. Como eu sempre fui uma pessoa muito alta, isso se distribuía bem no meu peso, o metabolismo na época também era bastante acelerado, então essa era a desculpa para eu não fazer exercício físico. E eu não encontrava essa motivação por trás disso. E quando eu percebi que o exercício não só me deixaria com um corpo melhor, mais bonito, que também era um objetivo meu, mas me daria mais disposição, me daria mais postura, mais qualidade de vida, porque eu não ficaria toda exausta só de subir o morrinho. Mas mais do que isso, hoje eu vou para a academia pensando, eu quero ser uma velhinha ativa. Não sei por quantos anos vou viver, ninguém sabe, ninguém tem essa resposta, mas eu quero viver com o máximo de qualidade o tempo que eu tiver aqui nesse plano. Porque não adianta, né, a gente viver e depois a gente viver com dor e não conseguir colocar o nosso impacto para o mundo. Então, quando a gente tem uma noção da utilidade da nossa vida, a gente valoriza mais as escolhas que a gente faz. Eu sou super dessa opinião, quero te agradecer por essa reflexão tão profunda, até para finalizar esse episódio com chave de ouro, para que as pessoas se perguntem também. E não deixem de fazer escolhas bem feitas, mesmo que seja a escolha dos pequenos hábitos, até do sono, porque quando uma pessoa também está com sono prejudicado, automaticamente ela vai ser mais impulsiva, porque com sono a gente perde, né, o controle emocional, a nossa mente fica mais ativa no modo sobrevivência e, consequentemente, a gente vai ter mais vontade de comer doce, de comer alimentos que causam essa sensação de bem-estar, que despertem. Então, muitas vezes, pode não ser fome, pode ser sono. Guarde essa aí. E eu até não posso deixar de dar um recado, gente, porque eu não sei se você já assistiu uma transmissão que a gente fez aqui do podcast ao vivo. Já tivemos isso, em breve teremos outras transmissões. O Vitão, que tá aqui nos bastidores, já está se preparando para a gente aumentar essa frequência. E tudo isso para que vocês continuem tendo acesso a esses especialistas tão incríveis, a esse conteúdo gratuito. Eu vou deixar aqui, eu não, né? A equipe aqui, ó, vai deixar o link do Apoia-se para você que gosta, ouve sempre esse podcast, gostou desse episódio, para você continuar contribuindo, para eu cuidando de você também crescer cada vez mais. Ju, eu quero agradecer muito a sua visita nesse episódio tão rico.
te pedindo para você passar as suas redes sociais para quem está em casa, saber onde te encontrar. E obrigada pela vulnerabilidade. Como primeira participação, quero te agradecer aqui por ter exposto esse tema de forma tão rica e tão clara para quem está nos ouvindo. Eu que agradeço, eu amei poder compartilhar um pouquinho, né, trazer esses aspectos da minha história de vida para elucidar a questão das crenças, né, de como a gente trabalha a regulação emocional, os pensamentos. Para me encontrar, né, eu tô lá no Instagram, ju.pc, então trabalho, né, pode me chamar lá no direct se ficou alguma dúvida em relação a questões do comer emocional, da ansiedade, estou à disposição, vai ser um prazer ajudá-los a, né, identificar algumas questões, algumas dúvidas que possam surgir após esse episódio. Muito legal, gente. Não deixem de seguir a Ju nas redes, de seguir também a Ucor. E até o próximo episódio do Cuidando de Você.